pausadamente a respeito dessa criação. E vocês vão se maravilhar de ver os detalhezinhos que nós temos aqui e aqueles fundamentos que nós precisamos sempre ter para alicerçar o nosso conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. Então a gente vai pegar lá em Gênesis, logo no capítulo 1. Nós sabemos que a gente tem aqui uma plateia de estudantes, né, de jovens, né, de cuca boa, né, que tem uma mente boa e que com certeza passaram ou estão passando pelos bancos da escola, né, dos cursos de segundo grau, das universidades. E eu tenho certeza, como eu já passei e outros, que nós tivemos vários ensinos aí a respeito da formação do mundo. E todos eles alicerçados, né, em base científica. Todos eles dando várias teorias científicas pelos sábios, entre aspas, deste mundo, falando a respeito de várias teorias da criação. O evolucionismo é uma delas, é a mais famosa, né, que fala a respeito da criação através da evolução. E eu sei que vocês já ouviram muito isso, eu sei que muita coisa nos chocou, né, muita coisa trouxe dúvida, por isso que é importante nós paulatinamente aprendermos sobre Deus, sobre a sua criação. Os sábios, né, existem muitas teorias, evolução, teoria da mutação, né, uma série de coisas aí que tem sido dita. Mas nós estamos falando a respeito de Deus através do seu livro, a Bíblia. A referência nossa sempre é a Bíblia. E não é assim que a Bíblia ensina. E nós sabemos que só quem estava no princípio é que pode contar direito a história. E Deus estava no princípio. Não tinha Einstein, não tinha Darwin, não tinha nenhum sábio, mas Deus estava no princípio. E nós vamos estudar a partir do prisma e do aspecto que Deus colocou para nós, através da sua palavra. É ela que nós cremos e é nela que nós acreditamos. É nela que eu acredito. E sei que é assim que foi criado, né? Então nós vamos ver ali em Gênesis, no capítulo 1, Deus fazendo a sua criação. Uma outra lembrança que eu gostaria de passar para os irmãos, eu acho que alguns professores já disseram, Gênesis, ele é a base de todo o Evangelho. Gênesis, ele é referendado, né, ele é citado, ele é confirmado durante toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, se refere sempre a Gênesis. Gênesis é a base de tudo. É um livro que fala a respeito do princípio de todas as coisas. E vocês não se esqueçam, Gênesis acompanha toda a Bíblia. Ou melhor, a Bíblia acompanha Gênesis, né? Porque primeiro veio Gênesis. Bom, então nós vamos ouvir aqui o que Deus tem para nos falar. Deus nunca mudou, continua sendo a mesma coisa, desde o início até agora. Nós sabemos que nós já estudamos sobre os espíritos e hoje nós vamos estudar sobre o universo físico. Vamos lá pegar Gênesis 1:1. Onde está minha Bíblia? Quem achou pode ler bem alto para mim, faz favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no início, né? Alguém sabe o que significa a palavra Gênesis? Começo, princípio, início, né? Depois, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu pergunto, o que Deus usou para fazer o céu e a terra? Palavra. Deus usou alguma coisa material? Ele usou apenas a palavra. Tem muita dona de casa aqui e nós comemos bastante coisa gostosa agora. Nós comemos bolo, né? Pão com queijo, uma série de coisas. Tudo que nós comemos, tudo que as donas de casa fizeram, alguém aqui fez algum bolo sem precisar de algum ingrediente dele? Alguém conseguiu? Alguém conseguiu fazer algum doce sem precisar de algum ingrediente? Sempre nós precisamos de alguma coisa, né? Para fazer um bolo, o que a gente precisa? De
farinha, de ovo, né? Ovos, né? São vários, de fermento, queimar açúcar. A gente precisa de uma leite, né? O pessoal tá sabendo, né? Os rapazes também, viu? Quando casar, ó, vai ser uma maravilha, vai saber fazer bolo. Então, pelo menos os ingredientes eles sabem. Agora, como misturar é outra história. Mas nós precisamos sempre de alguma coisa para fazer. Nós precisamos dos ingredientes para fazer, senão o bolo não sai. E Deus não precisou de nada. Nada, nada, nada. Apenas com a sua palavra, Ele criou o céu e criou a terra. Ele não precisou de nada. Haja a ilimitação. Veja como Deus é ilimitado. Como Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. Ele não precisa de nada. Nem para existir, nem para criar nada. Ele cria com a sua palavra, né? Então foi assim que Deus criou. Nós vamos ler Hebreus 11:3, por favor. Eu vou ter que pegar minha Bíblia ali, senão não vai. Olha essa Bíblia, essa Bíblia. Está em algum lugar. Hebreus 11, verso 3. Lá pro finzinho, né? Quem não sabe, Hebreus 11, verso 3. Quem achou pode ler bem alto. Pela fé entendemos pelos mundos foram criados pela palavra, de modo que o princípio não foi feito daquilo que se fez. Então aqui nós vemos que pela fé nós cremos, né, pelo que que a Escritura, a Palavra de Deus fala, que o invisível veio a ser visível pela Palavra de Deus. Vamos ler ali em Salmos 33, do verso 6 ao verso 9 também. A Bíblia dos outros é mais difícil, né? Quem achou pode ler bem alto, uma voz bem forte. Salmo 33, do verso 6 ao verso 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele achuta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra o Senhor, temam todos os moradores do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez, mandou, logo tudo apareceu. Então nós estamos confirmando, né, a palavra explica a própria palavra, Deus ordenando todas as coisas só pela palavra, pela sua boca. E eu pergunto, existe alguma coisa difícil para Deus fazer? Para nós é difícil pensar isso, né? É difícil para nós que somos tão limitados, que temos que ter as coisas para transformar em outras coisas, pensar nesse Deus maravilhoso que faz sem precisar de nada. Por isso que Ele é Deus, Ele é único e Ele é todo poderoso. Nós vamos ler aí em Jeremias 51, no verso 15. Jeremias 51, 15. Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, com o poder de Deus, Ele fez a palavra, Ele fez o mundo, o céu e a terra. Para confirmar, Jeremias 32, 17, mais uma passagem bíblica confirmando. 32, 17. Cortaram em pedaços os caldeus, as colunas de bronze, estavam na casa de Senhor. Bom também os portos do mar de bronze, estavam nas águas do Senhor, prepararam todos os bronze para a bronze. Eu acho que a irmã leu a referência errada. É Jeremias 32, verso 17. Alguém achou? Pode ler bem alto para a gente. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Então nada é difícil para Deus. Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente e Ele é sábio.
Ele usa da sua sabedoria. Bom, vamos ver agora como é que Deus soube fazer os céus e a terra. Como é que Deus pôde fazer? Aqui nós já lemos que Deus ele é inteligente. Nós aprendemos já os atributos nas outras aulas, atributos de Deus, sobre a sua inteligência. E nós novamente confrontamos com a nossa limitação. Nós precisamos aprender, reaprender, treinar, retreinar. E eu pergunto, tem alguém aqui que tudo que aprendeu, ele sabe tudo? Ele não esqueceu de nada? Quem é essa pessoa que eu gostaria de cumprimentar? Que aprendeu, não esqueceu e sabe tudo, não precisa se lembrar de nada. Nós sempre precisamos, rever, reavaliar, retreinar, aprender novas coisas, inclusive a mente da gente, se não aprende com o tempo, ela vai atrofiando, Se a gente deixa de treinar, por exemplo, se a gente lia muito, depois começa a deixar de ler, a gente vai tendo dificuldade, porque nós somos limitadíssimos, muito limitados. O homem é um ser muito limitado, e tudo que o homem faz, ele faz, mas sempre tem um senão, porque sempre tem alguém que vai lá e faz melhor, vai mudando, não é? Vai melhorando, vai aperfeiçoando. Por que vocês acham que isso acontece? Ele aprende, ele vai lá, ele faz tudo direitinho, bonitinho. E por que sempre aparece um outro lá, às vezes não passa muito tempo? Quem trabalha na informática sabe disso, que a coisa ela vai rapidamente, E por que isso acontece? Porque somos limitados. Só porque somos limitados? Porque também nós somos imperfeitos, Nós não somos capazes de fazer as coisas com perfeição. Mas Deus, ele é perfeito. Se a gente for olhar a criação, a gente vai ver o detalhe aqui da criação do céu, da criação da terra, a maneira como Deus fez. É perfeito, é maravilhoso. Se hoje nós temos imperfeições, nós não vamos comentar agora, mas Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso e perfeito. Então não há nada que Deus não saiba e Deus faz tudo perfeito. Nós vamos ler lá em Romanos 11, 33, 34. Eu acho que depois disso já falei demais, vou dar a palavra para o Ivo. Romanos 11, que daí ele vai falar os detalhes da criação. Eu vou parar aqui em Romanos 11. O verso 33 e o verso 34. Nós já cantamos, inclusive, essa palavra. Pode ler, quem achou. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro. Que bênção, irmãos? Que coisa maravilhosa essa palavra do apóstolo Paulo a respeito do nosso Deus, Da grandeza, da maravilha do nosso Deus, da inteligência do nosso Deus. Antes de eu passar a palavra sobre a criação da terra propriamente dita para o Ivo, eu queria perguntar uma coisa. A gente está aqui com muitas cabecinhas novas, inteligentes, e eu queria saber uma coisa. Por que Deus criou a terra? Ele não poderia se bastar com os espíritos e com Ele próprio? Por que Ele criou a terra? Eu já vi muito incrédulo fazer essa pergunta, E nós estamos aqui também treinando, porque aquilo que nós estamos aprendendo aqui é para a gente passar para as pessoas que não creem em Deus, que não conhecem o nosso Deus. Por que Deus criou a terra? Para criar os homens para ser adorado por eles. Para criar os homens e os homens adorarem a Deus. Quem mais tem ideia? A Bíblia diz que o céu e a terra manifestam a glória de Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Em primeiro lugar, para que a própria criação adore a Deus. A própria criação adore a Deus. Então, os céus, a terra e tudo mais que a gente for aprender que Deus criou é para glorificar o nome de Deus. O que mais que a gente pode falar?
o irmão colocou o homem, e este homem para glorificar também a Deus. O que mais? Por que será que Deus criou também essas coisas? Deus criou a terra. Tem mais um objetivo aí. Quando nós estamos estudando a respeito do céu, da terra, e vamos estudar outras coisas, junto com isso nós aprendemos sobre quem? Sobre Deus, sobre Ele próprio. Então, quando a gente estuda a criação, a gente aprende sobre o nosso Deus. Também é um meio de nós aprendermos sobre Deus. Através da sua criação, nós aprendemos quem Ele é, quais são os seus objetivos e por que tudo isso acontece. Também é um meio de nós aprendermos. Nós estamos agora numa fase de aprender os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Nós já aprendemos muita coisa a esse respeito e vamos dar continuidade. O Ivo vai falar, o pastor, ele vai falar agora sobre a criação. Como é que era a terra, como é que Deus criou e como é que ela era, né? Obrigado pela paciência. Eu creio que mais importante do que ter conhecimento bíblico é tentar fazer, se dispor com paciência a que esse conhecimento ele possa ser verdadeiro dentro da gente, não apenas uma teoria. Porque vocês já ouviram falar sobre a teoria da evolução? Já ouviram falar? A teoria da evolução, como o próprio nome diz, ela é uma teoria, não é uma lei, não é algo que é comprovado e inquestionável. Tanto não é que a cada semana há uma publicação nova nas revistas especializadas, mostrando uma nova descoberta. Cada vez descobre alguém, um ser mais antigo do que um outro que já foi encontrado. E quem crê de coração, assim, com total dedicação à teoria da evolução, ou seja, que o homem veio evoluindo desde os primórdios, desde uma pequena célula, cada dia a sua fé está baseada num negócio diferente. Há outro fato interessante. Existe uma corrente baseada no desconhecimento, não no conhecimento, de que entende que quem crê no relato bíblico da criação do mundo, do universo e toda a vida que existe sobre a terra, são pessoas ignorantes, são pessoas que não estudaram, são pessoas que acham mais fácil acreditar no que a Bíblia diz do que acreditar nas evidências científicas que estão à disposição de todos. Bom, vale relembrar, não que isso venha a ser fato para comprovar o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, ela mesma vai mostrar para nós que é verdade. Devagarzinho, no tempo certo, nós vamos compreender que ela é verdade. E há nos Estados Unidos uma associação que naquela época que eu li um livro, tinha 300 cientistas, todos eles pós-graduados, doutorados, PhDs em alguma área da ciência. Não eram apenas pessoas que tinham curso universitário, eram pessoas que tinham uma especialização numa área da ciência. E esses 300 cientistas, eles se uniram, criaram uma associação que tem como premissa básica a crença na literalidade do que está escrito na Bíblia em relação à criação. Eles não são homens como eu e como a maioria de nós aqui, que não estudamos tanto. Não somos especialistas em astrologia, nem em medicina, nem em biologia. Mas somos pessoas que estão querendo aprender sobre Deus com o próprio Deus. Essas pessoas pesquisaram tanto, estudaram, que para eles nenhum relato é mais satisfatório do que o relato da própria Bíblia. Isso é bom eu saber e você saber, porque você pode ser confrontado dizendo: olha, você crê nisso porque você é um ignorante. Bom, se eu sou ignorante, tem gente mais inteligente do que eu que também crê. E é bom nós sabermos e termos ciência desses fatos.
E algumas pessoas entendem que a teoria da evolução nem é uma teoria mais, é uma lei. Acredito com tanta fé que nem se fala mais de teoria, fala que como um fato. O Isaías trouxe alguns recortes aqui da revista Veja. Eu me lembro de outros tantos que a gente encontra por aí, falando da vulnerabilidade da teoria da evolução. Teoria é algo que não foi comprovado. Quando é comprovado, passa a ser lei. Eu me lembro quando eu dei aula aqui de Gênesis, há muito tempo atrás, a gente ilustrou esse fato da seguinte forma: a teoria não pode ser comprovada, mas a lei sim. Eu me lembro que numa das passagens da Bíblia, lá no livro de Jó, Deus perguntou para Jó onde ele estava quando Deus fez com que os mares e os oceanos não avançassem sobre a terra. Onde é que estava Jó naquela época? Deus estava mostrando para Jó que Deus é maior do que Jó, porque foi Deus que fez aquilo. Tudo que Deus faz é possível você comprovar. E se não é possível ainda, é porque a inteligência humana não alcançou essa capacidade. Mas depois de muitos anos, a pergunta que Deus fez para Jó, se eu não me engano, foram dezenas de perguntas que Deus fez para Jó. Os homens, muitas delas até hoje não respondeu. Essa do oceano e das águas, que não invade os mares, a terra, se tivesse invadido, o sertão já teria virado mar, e aqui o nosso morro grande também. Mas sabe por que não invadiu? Porque o homem descobriu uma lei, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela está completamente de acordo com a Bíblia, porque é uma lei. Por exemplo, a lei da gravidade diz o seguinte, que os dois corpos no vácuo, eles têm o mesmo peso, eles não fazem diferença nenhuma. Então, por exemplo, no vácuo, eu ou Davi Carneiro pesamos todos o mesmo peso, temos todos a mesma quantidade de quilos. Você pode pegar eu no colo, tanto como ele, que vai dar na mesma. Agora, fora do vácuo, aí a situação vai ser diferente. Isso é possível provar com uma experiência muito simples. E eu vou explicar por que estou dizendo isso, para mostrar para vocês que o homem não precisa crer numa teoria, mas sim numa lei. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois corpos, o Ivo e o Davi. Então, se eu deixar esses dois corpos caírem, qual que vai cair primeiro? Davi. Por quê? Porque não há vácuo aqui. Vácuo é a ausência total de ar. Onde não há ar, então há vácuo. Então, por exemplo, vamos ver se essa lei é verdadeira. Caiu Davi. Machucou aqui. Comprovável. Então, podemos comprovar por uma lei que o homem descobriu há alguns anos atrás e que Deus já sabia há muito tempo. Agora, como vamos comprovar que na gravidade os dois corpos têm o mesmo, na falta de gravidade os dois corpos têm o mesmo peso? Vamos simular aqui uma ausência de ar. Não é para tampar a respiração de vocês, não vai fazer diferença nenhuma. É que a lei da física também descobriu que quando um corpo está se deslocando, por trás desse corpo forma uma pequena camada de vácuo. Quando esse livro cair, por trás dele vai formar um vácuo. E se eu colocar essa folha de papel por trás desse livro, ela, por estar na área de vácuo, ela vai cair junto com o livro. Vamos ver se a lei funciona ou não. Então, essa é uma lei da gravidade, comprovada. Pode se repetir até em laboratório, como fizemos aqui. Mas a teoria não. Teoria é uma suposição. Então isso é importante nós colocarmos para confirmar aquilo que a irmã Maria Odete disse até agora, que Deus, Ele fez todas as coisas, e Ele fez, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, do nada. Porque antes de Deus, como a Odete enfatizou, e nós temos enfatizado, existia o quê ou quem? Deus. Só Deus. E ela falou que para fazer um bolo nós precisaríamos de ingredientes. Deus não precisou de nada, porque Ele fez. Existe uma expressão
Existe uma expressão em hebraico que quer dizer ex nihilo. Isso daqui, ó. Ex nihilo significa do nada. Do nada Deus fez os céus e a terra. Existe uma palavra no hebraico que é usada especificamente para essa obra da criação de Deus. Quando a Bíblia diz Deus criou, a palavra original ali no hebraico é bará. Bará significa criar, mas não é criar um bolo, que você pega alguma coisa e faz outra. Não é criar um banco, que você pega uma árvore e faz um banco. É criar do nada. E se você pega o original em hebraico, que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, você encontra ali a palavra para criação é bará. É Deus criando do nada. Por que Deus conseguiu fazer isso daí? Porque Ele é todo poderoso, Ele é Deus, Ele é absoluto. Nas nossas aulas em que nós estamos lançando os fundamentos, para vocês que já têm uma experiência cristã e para outros que não têm, estão aprendendo conhecer a Deus, como Deus se revela, não um tijolo de cada vez, como eu disse, mas um pouquinho de concreto de cada vez para fazer o alicerce, né? É bom saber que o livro que vocês têm na mão, ele pode ser ouvido e crido, porque foi Deus que sabe tudo, que escreveu e pôde fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. No versículo 2 de Gênesis 1, diz o que? Alguém leia para nós? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Você já parou para pensar o que significa isso? A terra ser sem forma e vazia. Nós vamos estudar, e não vamos demorar muito, nessa aula de hoje, que Deus, como Deus formou a terra e como Deus a encheu. É muito difícil a gente imaginar algo que não tem uma forma, né? Na nossa cabeça, porque tudo tem uma forma. Mas quando Deus criou a terra, ela não tinha uma forma definida ainda. Apenas diz que nessa terra que Deus criou, Deus já criou com água. Porque da mesma forma que diz que a terra era sem forma e vazia, diz também que o Espírito de Deus já estava ali pairando sobre a face das águas. O poder criativo de Deus já estava ali sobre aquilo que Ele estava prestes a continuar a sua criação, porque Ele criou, e depois de criar, Ele estava apenas começando. O Espírito de Deus estava fazendo aqui sobre aquela face daquelas águas ali, estava com a sua capacidade criativa, com todo o seu poder criacionista, pronto para criar seres, para criar vida, para dar forma, para criar a luz. O Espírito de Deus estava ali, e nós vemos ali algo que já estudamos em aulas passadas. Nós vemos que há um Deus, porém manifesto em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia também diz nesse versículo que havia trevas, aonde? Sobre a face das águas. Deus ainda não havia criado a luz. Você já se imaginou num lugar que não tem luz? Eu lembro quando nós fizemos um acampamento com os diáconos em Campos do Jordão, e nós saímos lá daquela casa afastada da cidade, do centro de Campos do Jordão, com a perua Kombi da igreja, cheio de jovens e adolescentes, ali com todo o seu poder criativo dentro daquela Kombi, e nós íamos lá para a cidade no meio de uma estradinha, que não tinha iluminação nenhuma, uma estradinha de terra, e de repente, para podermos ilustrar essa aula,
na Kombi, que tinha uma luzinha interna acesa, e os faróis eram as únicas luzes que tinham. A gente estava dirigindo a Kombi e de repente apagava tudo. Não se enxergava absolutamente nada, mas ouvia-se muita coisa, muitos gritos de pavor, porque ninguém viu nada. Já pensou uma Kombi andando numa estrada sinuosa, de repente fica tudo escuro. Mas aí eu só fazia isso porque sabia que tinha mais uns 100 metros de reta na frente. Alguns segundos apenas mostravam para nós, naquela Kombi, como é terrível as trevas. Como é complicado a gente andar sem luz. Nem a luz da lua, nem a luz das estrelas, nem a luz do isqueiro, de uma lanterna, de nada. Trevas, trevas, trevas. Assim que era o planeta e o universo quando Deus criou. Não havia terra seca, porque as águas cobriam tudo. O mundo inteiro estava coberto de água, água para todos os lados. Não havia nenhum lugar em que havia ainda terra. Nós vamos ver que Deus estava preparando-se para formar o planeta, terra e o universo. Isaías, empresta para mim aquela ilustração do sistema solar. Aquela que você tem. Essa aqui. É muito pequenininho, mas Isaías trouxe aqui, ele trouxe para a classe dele que tem 15 pessoas, não esperava uma com 150, né? Mas aqui, nós vemos, vocês podem observar que na imensidão, todo filme que vocês assistem sobre o espaço, é uma escuridão sem fim. Já reparou? Por que é assim? Porque Deus, quando criou, era desse jeito. E de repente no espaço você começa a observar alguns pontos luminosos que no princípio não havia. E no meio de toda essa escuridão, Deus cria a luz. Veja, Deus não criou o sol ainda, porque a luz não é só do sol. Aqui tem luz, num fósforo tem luz, até no vagalume tem luz. Deus não havia criado nada. A terra era uma escuridão total. E Ele ali criou o... Presta aqui o teste. Deixa eu fazer minha voz. Imagina que isso aqui está tudo escuro. Deus, Ele, depois que criou os céus e a terra, no versículo 3 até o versículo 5, a Bíblia diz que Deus criou a luz. A luz surgiu no meio daquelas trevas, de alguma forma. Como isso aconteceu? Os cientistas têm algumas explicações, porque já estudaram em ótica, né? Uma matéria da física chamada ótica, que fala sobre os vários efeitos da luz, sobre a refração da luz. Por que eles conseguem estudar isso? Porque um dia Deus criou a luz, porque antes era só trevas. Vamos ver lá o versículo 3 de Gênesis. O que diz? E disse Deus, haja luz. Como foi que Deus criou a luz? Simplesmente falando. Já pensou se eu pudesse ter o poder de dizer alguma coisa e já acontecer? Por exemplo, eu dizer para esse auditório animado hoje de manhã, acordem, e todos acordarem? Ia ser algo maravilhoso, mas eu não tenho esse poder. Eu preciso dizer, eu preciso ir aí, dar um tapa em vocês, sacudir a cadeira, porque vocês levantaram hoje 5 horas da manhã para uma programação especial. Mas Deus não precisou fazer nada disso. Nós poderíamos dizer apenas, olha, vamos vamos colocar mais bancos, vamos alargar esse salão, vamos fazer uma comida, e essa comida aparecesse. Mas não temos esse poder. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para poder fazer aparecer. Quando nós olhamos para o universo, para a natureza, eu quero que você olhe de uma maneira diferente as coisas da natureza. Olhe sabendo que isso não é fruto do acaso. Não tem como a natureza ser fruto do acaso. É impossível. É impossível. Nós lemos, eu li numa revista Veja,
uma reportagem, já falei na nossa outra classe, e repito aqui, que um cientista que não teme a Deus, ele fez uma tese, um trabalho, para provar que é impossível ter vidas em outros planetas. Ou, se não impossível, pelo menos improvável. A Bíblia não diz sobre vida em outros planetas, mas aquele cientista chamou a atenção para algo. Quando Deus criou, algo que nós podemos aprender agora, o planeta Terra é o único planeta que tem condições de gerar vidas inteligentes. Talvez tenha por aí algum planeta que tenha uma pequena bactéria, mas isso não é vida inteligente. Por quê? E esse cientista disse que isso só é possível porque o planeta Terra foi criado numa condição tal que nenhum outro planeta do sistema solar, o sistema solar são os planetas que orbitam em torno do Sol, nem algum outro sistema, nenhuma outra galáxia pode ter. Porque para ter vida é preciso ter água, para ter vida é preciso ter luz. Água na medida certa e luz na medida certa. Porque água de mais mata afogado, água de menos mata de sede. Luz de menos dá problema na falta da incapacidade das plantas gerarem a clorofila, fazer a fotossíntese, gerar oxigênio e gerar vida. Luz demais, perigoso queimar, se for uma luz como por exemplo a do Sol. O planeta Terra foi criado numa dimensão que se ele fosse menor, ele já teria explodido. Se ele fosse maior, ele já teria rachado. Os cientistas dizem isso. Mas ele foi criado do tamanho certo, para que ele nem rachasse nem explodisse. Por quê? Eu pergunto para vocês. Porque foi Deus quem criou. Não foi obra do acaso eu e vocês estarmos aqui nessa manhã. Vamos ler o 4 e o 5 também. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã e meio. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão que viu Deus que a luz era o quê? Boa. Era boa. Estava no ponto, estava ideal. A Odete falou no começo aqui que tudo que nós fazemos pode ser melhorado. Olha, sempre pode ser melhor. Essa aula pode ser melhor, esse tempo pode ser melhor, minha vida pode ser melhor, meu trabalho pode ser melhor. Alguém pode fazer um microfone melhor do que esse e do que esse pedestal. Tudo pode ser melhorado. Mas olha a primeira expressão de Deus sobre a sua criação. A primeira coisa que ele criou foi a luz. E ele olhou para a luz e disse: é muito boa, é boa. Porque já estava perfeito. Nesse alicerce que nós estamos construindo, é bom a gente saber que Deus não faz nada que seja imperfeito. Deus não pode melhorar mais nada, porque ele já está no ápice. Ele é absoluto. Ele faz coisas perfeitas. O que nós fazemos precisa de desgaste, precisa de conserto, porque desgasta, né? Existe uma peça no câmbio do automóvel, agora estou tentando lembrar. Sincronizado, é isso aí, obrigado. O sincronizado, ele existe no câmbio do automóvel para corrigir a incapacidade do homem de engatar a marcha no tempo certo do motor. É isso mesmo, mecânicos de plantão? Se não existisse o sincronizado, o erro humano ia estourar o câmbio em uma semana de carro. Mas o homem, sabendo que eu engato a marcha de um jeito, o Davi de outro, a irmã Leia engata de outro e outros nem engatam, né? Já coloca lá. Então precisa do sincronizado para corrigir as distorções que tem de ser humano para ser humano quando estão atrás de um volante. E outras coisas mais, os equipamentos de som precisam de instrumentos para corrigir as distorções. Agora Deus não precisa de nada para corrigir nada, porque Ele já fez tudo perfeitinho, equilibrado, porque Ele é Deus. Isso mostra o que para você? Que o Deus que nós estamos estudando aqui é um Deus perfeito. Perfeito.
Você pode introduzir no seu vocabulário o termo santo. Santo é perfeito. Não há possibilidades, nenhum milímetro sequer, de haver falhas. Por exemplo, veja Salmo 18, 30. E eu vou pedir para o Davi Carneiro ler aqui. E eu vou pedir para o irmão Isaías ler o versículo do seu xará, capítulo 6, versículo 3. Salmo 18, 30 e Isaías 6, 3. Davi vai ler. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus, ele é perfeito, não tem falhas. Isaías, capítulo 6, versículo 3, tem uma expressão muito preciosa. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus é perfeito. Deus é absoluto. Bom, mas Deus deu um nome para esta criação que Ele fez. Ele nomeou. Ele criou a luz, porque já tinha criado as trevas. Ele deu, no versículo 5 que nós lemos, Ele deu ao nome da luz, chamou de dia. E das trevas, Ele chamou de noite. Aqui nós já podemos observar que havia já uma rotação no planeta. Existe, eu não me lembro os nomes agora, se alguém puder me corrigir, um movimento de translação e de rotação. Translação e de rotação. Não lembro qual é qual agora. Rotação de translação. Em torno do Sol. Translação é o planeta Terra girando em torno do seu eixo. Obrigado. Rotação é a Terra girando em torno do seu eixo. Quando a Terra gira, significa que passa-se um dia e passa-se uma noite. Por que hoje, agora são 10h15 da manhã? Porque do outro lado do planeta, lá no Japão, onde está a Jane, é 10h15 da noite. Porque o planeta está girando. O versículo diz que houve tarde e manhã o primeiro dia. Deus criou, no primeiro dia, criou a luz e as trevas, e deu a luz deu o nome de dia, e as trevas deu o nome de noite. Primeiro dia. Deixa eu dizer para você que esse dia é um dia de 24 horas. Por quê? Por causa desse movimento de rotação que nós falamos agora. Se Deus falou, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve uma rotação já nesse planeta que Deus criou. E segundo, a palavra dia, aqui no original hebraico, nos demais textos da Bíblia, geralmente tem, na sua grande maioria das vezes, tem a ver com um dia de 24 horas. Eu sei que há expressões na Bíblia como o dia do Senhor. É uma ocasião. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é um dia que vai acontecer uma ocasião. Mas quando ela usa essa expressão no hebraico, que usou nesse versículo aqui, quer dizer dia de 24 horas. Isso diz para nós que o mundo não foi criado em milhões e milhões de anos, mas Deus criou no primeiro dia. Nós já estamos caminhando para o fim dessa aula, e vamos ver agora os versículos 6 a 8, o que Deus criou. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Depois Deus do firmamento, e separou as águas do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Muito bem. O versículo diz, empresta para mim uma Bíblia, por favor, Isaías. Que Deus fez alguma coisa aqui, Ele fez uma separação. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então havia água. No segundo dia, nós estamos aprendendo agora aqui, a partir do versículo
6. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão da terra. A Odete está tentando ali traduzir uma ilustração que diz o seguinte: antes de Deus fazer até separação entre a terra e a água e começar a formar a parte habitável do planeta Terra, Ele fez algo que, se não tivesse, nenhum de vocês estariam aqui, nem eu. Alguém sabe o que é? O ar, o oxigênio. Deus, Ele fez uma separação entre as águas de baixo e águas de cima. Então aqui estava a terra que Ele tinha criado. Ele criou o firmamento, e acima do firmamento Ele colocou uma outra camada de água. É importante nós sabermos essa camada d'água para a próxima aula, ou para as próximas aulas, qual o efeito que isso vai ter nas próximas lições. Para que essa água vai ser importante? Mas olha que Deus criou o firmamento. O que é o firmamento? Olhe pela janela e você vai ver uma imensidão de um céu azul que Deus criou. É uma camada de espaço aberto que Deus criou. E com isso Deus criou a atmosfera. Quem estudou mais ciência do que eu sabe que tem várias camadas da atmosfera, né? Estratosfera. Araújo aqui, catedrático. Estratosfera, o que mais? Litosfera. Como é que é? Litosfera. Litosfera, biosfera, estratosfera, tá aqui, essa minha é fera mesmo, hein? Sabe tudo de atmosfera. Os homens, os cientistas, conseguiram identificar, nomear essa camada do firmamento, né? Mas quando foi criado? Lá no princípio, lá no segundo dia, Deus criou o firmamento. Por que Deus fez isso? Porque Ele é poderoso. Ele sabe tudo. Ele fez a imensidão do céu. Gente, que tamanho é o universo? A gente assiste Jornada nas Estrelas e fica perguntando onde vai parar esse universo. O homem nunca vai saber, porque Deus criou essa imensidão. E para a sua criação, que Ele está começando aqui no seu segundo dia, para preparar os habitantes e o que ia acontecer aqui nesse planeta, Ele cria um firmamento em volta para dar sustentação ao próprio planeta. Porque é que vive hoje sem o ar? Animal algum vive? E as plantas? Porque percebe a inteligência de Deus? Se Ele criasse primeiro qualquer coisa antes de criar a luz, antes de criar um firmamento, antes de preparar, Ele não ia ter complicações? Ele ia falar, puxa vida, eu fiz a coisa errada, me troquei. De vez em quando a gente pega a hora do culto aqui, tá atrás seguindo uma lição, ou mesmo dando aula, a gente percebe que é melhor dar uma invertida, porque o caminho que a gente estava seguindo não é o ideal, não é verdade? Começa a fazer o bolo pelo recheio, antes de começar a fazer a massa, aí não, estraga tudo, não. Deus não fez assim, Deus fez uma coisa de cada vez, se preparando para a sua criação. Ao contrário do que diz as teorias humanas, o registro da criação não mudou. As teorias humanas mudam constantemente, mas o livro de Gênesis, você que está começando a estudar a Bíblia agora, você vai ver que Gênesis é citado por toda a Bíblia depois, porque ele é base, ele é fundamental para compreendermos a nós e o mundo em que nós vivemos. Em toda a extensão da Bíblia, Deus diz que Ele criou o mundo com a sua palavra. Nada é difícil para Deus, nada é impossível para o Senhor. Já vimos hoje, concluímos agora, o que Deus fez nos 2 primeiros dias da criação. Nos próximos dias, ou nas próximas aulas,
somente nas 2 próximas aulas nós vamos ver quais as demais coisas que Deus criou pelo seu poder. Então, talvez você esteja em dúvida aí, tudo aquilo que eu aprendi, o que você aprendeu são teorias. Estude bem para a prova, mas não é a verdade. A verdade é o que está na palavra de Deus. E ela vai mostrar isso para você. Vamos fazer algumas perguntas para encerrar a nossa aula. Muito bem. Quem no princípio criou os céus e a terra? Deus. Foi Deus. Eu aprendi algo uma vez o seguinte, que os evolucionistas acusam os criacionistas, ou seja, aqueles que creem na criação, dizendo que eles não conseguem comprovar, eles precisam de fé. Quem crê na criação precisa de fé. E os cientistas não precisam de fé. Mas isso é uma mentira. Porque os cientistas também precisam de fé na sua própria ciência. Eles vão pesquisando, chega num ponto, você pergunta para eles, e agora? E agora eu creio que houve uma explosão lá, eu creio, e eles começam a ter fé nas suas teorias. É melhor ter fé numa teoria ou ter fé num grande Deus? Grande Deus. Eles também precisam de fé. Então, nós não estamos no caminho errado. O que Deus usou para fazer o céu e a terra? Que material que Ele usou? A palavra. Ele não precisou de nada. Se Ele precisasse de alguma coisa, é porque Ele teria que ter criado antes. Por que Deus foi capaz de fazer um planeta como esse nosso e o universo? Ele é supremo. Porque Ele é supremo, porque Ele é perfeito, porque Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Olha, é importante sabermos disso. Na aula passada nós estudamos sobre a criação dos seres espirituais. Estudamos sobre Lúcifer, sobre a queda, sobre Satanás e os seus anjos. Nessa madrugada, hoje é domingo de Páscoa, nessa madrugada os satanistas, em alguns pontos desse mundo, sacrificaram seres humanos para poder zombar do sacrifício de Cristo. Eu acordei de madrugada lembrando disso. Algumas pessoas que conhecem mais também lembraram disso. E isso dá até uma certa preocupação. Mas nós estudamos na aula passada que Deus é maior do que Satanás, do que os satanistas. E os anjos do Senhor podem acampar, e acampam sim, ao redor daqueles que temem. Por quê? Porque Deus é maior do que tudo. Absoluto. Como foi que Deus soube fazer os céus e a terra? Porque Ele é perfeito, Ele sabe tudo. Eu disse na minha classe domingo passado, ou retrasado, não me lembro mais, que as invenções que os homens estão inventando hoje, Deus já sabia. Será que Deus já conhecia o telefone celular? Já conhecia, já conhecia a tecnologia. Será que Deus conhecia o microfone? Será que Deus conhecia as naves que chegaram à Lua e agora chegaram a Marte? Será que Deus já conhece aquela nave que talvez consiga contornar os anéis de Saturno? Conhece, porque Deus sabe todas as coisas. É Ele que permite ao homem que tenha conhecimento. É Ele que permite ao homem que tenha esse conhecimento. E o homem pensa que sabe muito, mas está muito aquém ainda de Deus. Vamos concluindo. Existe alguma pessoa ou algum espírito que saiba tudo como Deus? Não, ninguém. Nem gente, nem espírito sabe como Deus sabe. Só Ele. Qual era a condição da terra antes de Deus começar a prepará-la para ser habitada pelas pessoas? Ela era? E tinha o que dentro? Vazia. Sem forma e vazia. Total escuridão. Sem porção seca e sem vida. Última pergunta. O que Deus fez para criar tudo? Ou como Ele criou tudo? Com a palavra. Pelo poder da sua palavra. Ele fez e aconteceu. Ele falou e aconteceu. Ele falou e se concretizou. Por quê? Há poder na palavra de Deus. Se Ele fala, acontece. Está bem? Então nós concluímos assim a nossa lição de hoje.
que tem como título Deus criou os céus e a terra, parte 1. Parte 2 nós vamos estudar na próxima aula. Não percam, lavem bem o rosto antes de ir para... Eu gostaria de desafiar os irmãos a, durante essa semana, pensar em tudo que nós já aprendemos. Pensar em Deus, na criação dos espíritos, o poder de Deus nos seus atributos. Vai ser uma bênção, irmãos. A gente que está estudando, né, Isaías, a gente está envolvido aqui neste livro, a gente amanhece e anoitece pensando neste livro. E eu faço esse convite para os irmãos também, que bênção que vai ser pensar sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, e transportar isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, sobre tudo aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. É importante que nós possamos estar pensando nisso, que nós somos tão limitados que muitas vezes nós temos dificuldades, problemas, e achamos que Deus não tem poder para resolvê-los, ou acha que Deus não está querendo resolver. Pense nisso. Pense na criação de Deus, o quanto Ele é maravilhoso, poderoso, sábio e, como o Ivo falou, absoluto. Amém.